Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, glória a Deus. Capítulo de número 22. Versículo de número 39. Enquanto você procura, eu já quero agradecer a Deus por ter nos trazido em paz para este santo lugar, para este lugar abençoado por Deus. Eu sei que a Bíblia diz que toda a terra ela é do Senhor, mas eu tenho uma leve impressão que o Senhor tem um xodó por alguns lugares. E pense no lugar que a gente se sente bem, é Ibirataia e esta igreja. Glória a Jesus. Todos acharam? Lucas, capítulo de número 11, foi 11? 22, perdão. 22 e o versículo 39. Está escrito assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Estando em angústia, ele orou ainda mais intensamente, e o teu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. Pode se assentar, queridos. Eu preciso de alguns minutos da sua atenção nessa noite. Estamos em uma festa onde estamos comemorando 9 anos de existência dessa igreja. 9 anos de choro, 9 anos de batalhas públicas e de batalhas secretas. Batalhas que alguém via e dizia assim: aí será mais um ministério que daqui a 2, 3 anos eles fecham as portas, alguns vão se desviar, outros ficarão dispersos. Mas é preciso lembrar aquilo que um dia foram falar com os discípulos. Chegaram para um sábio e disse assim: a seita do Nazareno está se proliferando. O sábio olhou para ele e disse: fique tranquilo, porque se essa obra é de homens, não vai dar muito tempo e ela vai acabar. Mas aí ele disse: porém, se essa obra é de Deus, ninguém pode parar esta obra. Pode levantar Tobias, Sabalate, Herodes, seja quem for. Quando a obra
não tem cara feia, não tem macumba, não tem disse que disse, não tem quem faça. A obra continua. A ADME nasce por um grande testemunho. E vou me ousar aqui a falar algo. Pelo que foi contado, parece que a ADME foi forjado, aleluia, entre corredores de hospitais, para dizer ao teu servo: volta lá, porque eu preciso dar continuidade ao projeto. E o projeto hoje está quase saindo da adolescência. 9 anos, não é 9 dias, não é 9 meses, é 9 anos de choro, de batalha, de perseverança. E se você puder, aplaude ao Senhor. O texto que fizemos menção nessa noite, e o tema propício, ele é muito forte. Quando fala das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, estão à espera da chegada do noivo. Todas elas adormecem, mas à meia-noite o noivo chega. Alguém dá um grito de despertamento: aí vem o noivo. Quem tinha azeite estava tranquilo, mas quem não tinha, bateu cabeça de um lado, bateu cabeça do outro, e não entrou nas bodas. Pastor, o que é isso aqui? Nada mais, nada menos do que um alerta para a igreja do Senhor, situada também em Birataia. Ele vem. O dia e a hora ninguém sabe, mas o Pai sabe. Qual é o entendimento disso aqui? Como explica a chegada do noivo e 10 mulheres à espera e um grito? Você já viu o casamento judaico? Pois é, Jesus era judeu, e é com base no costume judeu que o alerta sobre o fim do tempo ele é colocado. Como era, pastor? Primeiro, para entender o relacionamento de Cristo com a igreja, eu preciso entender sob quais condições o casamento judaico acontecia. A primeira coisa que eu preciso entender é que eram os pais que marcavam o casamento. Eram os pais que escolhiam. O pai olhou para Israel e disse: é você que eu quero para uma aliança. Todo mundo sabe a história. Deus escolhe Israel como povo adquirido para si. Aqui foi a escolha. Lembra quando Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas
escolhi vós. Qual é a ideia dessa frase? A ideia é que existiam as escolas rabínicas, e naquele tempo, quem vinha para estudar na escola, escolhia, por exemplo, está aqui o rabino Joséius. Eu vinha na escola dele, assisti a primeira aula, não gostei, ia para outra aula do rabino Valdemário, não gostei, ia para outra aula do pastor Kleber, não gostei, ia para a escola de outro rabino, outro professor, aí eu gostava e ali eu ficava. Era assim que acontecia. Você primeiro ouvia o professor e depois decidia se queria continuar ouvindo. Só que Jesus vem e quebra esse protocolo. Ouviram Jesus, aí disse não. Aí Jesus corta e diz assim, não, peraí. Aqui não é você que escolhe. Aqui quem te escolhe sou eu. É eu que te quero. Não, você não entendeu. É ele que decidiu algo com você. É por isso que ele disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Espera aí, Jesus, mas esse aluno não presta, mas eu escolho você. Senhor, mas ele não entende, mas é ele que eu quero. Jesus não serve para o ministério. Eu escolhi a vós. Se tu puder, balança aí o teu amigo e diz assim para ele, e aí? Ele foi com a tua cara, ele escolheu você, aleluia. Ele escolheu você, ele escolheu a mim. Segunda coisa, a mãe concordava, e esse encontro era na casa da mãe da noiva. Bateu o martelo? É, pronto. E agora, o que é que o noivo vai fazer? Aí o noivo ia embora. Não era como hoje, que todo dia o noivo está na casa da noiva. Não era como hoje. Ele ia e não aparecia constantemente. Ele ia trabalhar. O que é que ele ia fazer? Ele ia trabalhar para arrumar a casa onde ia morar. Era isso que o noivo ia fazer. E aí, pastor, como é que a gente vê isso na Bíblia? Quando Jesus olhou e disse assim, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. E se eu vou para o Pai e vou preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei e levarei para mim, para que aonde eu esteja, vós esteja também. O noivo ia trabalhar, arrumar a casa para morar. No João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai não tem morada só para Samanta, não tem morada só para Jefferson, tem morada para todos. Só que a casa que eles vão morar não é na casa da mãe da noiva, é na casa do pai do noivo. Aí Jesus foi, como noivo também ia a Maiane, arrumar a casa. Pastor, e os noivos ficavam sem contato? Quem disse a você? Quem disse? Para o noivado, o compromisso ser mantido, tinha algo que ele tinha que fazer. Bateu o martelo? Bateu. Deixa algo para confirmar. O dote. Não tem o dote? E qual foi o preço? Aí está escrito,
porque com seu sangue comprou para si tribos e nações. Foi o sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O sangue dele é o dote. Você está pensando que você é qualquer coisa? Você está pensando que você é algo sem valor? Por que a Bíblia no Provérbios capítulo 31, versículo 9 ou 10, se não me falha a memória, ele diz assim: mulher virtuosa, quem o achará? Porque o teu valor, ele excede a dos rubis. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A mulher virtuosa existe, só que não se encontra em qualquer esquina. E quem tem uma mulher virtuosa deve preservar, porque mulher virtuosa está escasso. E quem tem, guarde. Quando Jesus olhou para você, Ele investiu em você, Ele investiu em mim, aleluia, porque Ele sabe do teu coração. Ele sabe que não é qualquer pessoa que vai entender o compromisso com Ele. Pastor, muita gente já desistiu. É porque não entendeu o compromisso com Ele. Porque você está aqui, é porque você entendeu que o preço que Ele pagou por tua vida foi alto. E aí, pastor, pagou o dote, tá? E a comunicação deles? Existia o amigo do noivo. Quando ele queria saber notícia da noiva, sabe quem é que ia? O amigo do noivo. Pastor, quem é o amigo do noivo? Vou te explicar. Quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse assim, ó: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei um outro Consolador. Ei, o Espírito Santo aqui faz o papel do amigo do noivo. Vamos lá, pastor. Tá. O amigo do noivo é quem? O Espírito. Vem comigo, o Espírito. Diga para ele, o amigo do noivo é o Espírito Santo. Mas vamos lá, ver o Espírito Santo, saber como é que está a noiva, você, eu. E aí, Odálio, vim te visitar, vim saber se o compromisso com ele ainda está de pé, o Espírito Santo. Sabe como é que Odálio confirmava que o compromisso ainda estava de pé? Ele preparava um banquete. Não era qualquer lanche, não era uma coxinha, não era um pastel, não menosprezando, mas era um banquete. Quando ele fazia o banquete, aleluia, aí o Espírito Santo olhava, o amigo participava e depois ia até o noivo e dizia: olha, o compromisso ainda está de pé. Pastor, qual é o dia do banquete? Sabe quando o pastor diz assim: amanhã tem Santa Ceia? Você não entende. Às vezes você deixa de vir tomar Santa Ceia e acha que é besteira. Lembre-se disso. Toda vez que tem Santa Ceia e você participa, você está mandando uma mensagem para o amigo do noivo, para o seu noivo. Você está dizendo: toda vez que eu pisar os pés na Santa Ceia, eu estou dizendo para ti, eu ainda estou te esperando, eu ainda te aguardo. Rebandeira que ele vai a saia. Ei, que tipo de noiva sou eu e é você? Aquela que o Espírito Santo chega lá e diz assim: noivo, tive lá, fulano me ofereceu banquete, só que fulano não. E aí? Será que
está querendo desistir do compromisso. E detalhe, o compromisso não era desfeito, só para você entender. Não era desfeito pelo noivo, porque se o noivo desistisse do compromisso, a multa era alta. Aí toda vez que o amigo do noivo vinha e participava do banquete, era uma mensagem que ele mandava para o noivo: olha, eu te vi lá, viu? Pense no banquete. Está de pé. Ei, só que na mesma proporção que o amigo do noivo vinha participar do banquete, ele não vinha de mão vazias, porque o noivo também mandava presentes. Toma, amigo. O que é isso? Isso aqui é presente. Para quem? Para minha noiva. Olha lá, se oferecer banquete, você dá o presente. Se não tiver banquete, não tem presente. E sabe qual era o presente? Era joias. Para quê? Para adornar a noiva, para deixá-la gloriosa, para deixar linda. Por quê? Porque o noivo tinha compromisso de vestir, embelezar a noiva e lhe dar joias para que ela preparasse a festa. Pastor, qual é o presente que o noivo manda para a noiva hoje? Os dons. Os dons. Ei, é por isso que cada louvor que você entoa, é por isso que cada coisa que você faz, o noivo está olhando e dizendo assim: está adornada, está preparada. E aí, como é que está? O presente que você deu, o dom, o talento que você mandou, ela está fazendo bom uso. O que é que ela fez com o talento que eu entreguei a ela? Aí o Espírito Santo, que é amigo do noivo e da noiva, diz: está se utilizando, está fazendo bom uso. Eu liberei o dom da palavra, está usando, está fazendo bom uso. Eu coloquei o cântico novo na boca dele, na boca dela. E aí, está cantando para ti, está louvando em teu nome. Aleluia. Eu dei habilidades para a minha obra. E aí, está usando. A pergunta que não quer calar: qual é a mensagem que eu e você tem mandado para o noivo? Hã? Qual é a mensagem? Será que quando o amigo do noivo vem nos visitar, ele sai, ele volta alegre? Ou ele fica preocupado em mandar a mensagem? E detalhe, o amigo do noivo não mente. E detalhe, viu? Quando Jesus diz assim: enviarei um outro consolador. Sabe o que é isso aqui? Lembra de Davi? Quando Davi vai lá visitar os irmãos na guerra, que o gigante está lá afrontando. Lembra? Davi, quando vai lá saber como é que estão os irmãos na guerra e levar comida, aí Davi pergunta assim: o que é que vai ganhar um homem se descer e lutar com esse gigante? Os próprios irmãos olha para Davi e menospreza. O que é que você está fazendo aqui? Presunçoso. Olha a pergunta que eles vão fazer: onde é que estão aquelas tuas poucas ovelhas? Ei, sabe o que é que eu vejo aqui? A mesma coisa que aconteceu com José. José foi saber como é que estavam os irmãos, e os irmãos matam José. Querem matar José, perdão. Davi está indo ver como é que estão os seus irmãos, e os seus irmãos tratam ele mal. O que é isso, pastor? Tem gente que você está indo cuidar, ver como está, alimentar, e eles querem te ferir. Como é que dá comida, amor, cuidado para quem quer te ferir?
Fala a verdade, isso dói ou não dói? Só que detalhe, quando eles falam isso a Davi, eles esquecem que apesar de ser jovem, pastor de ovelha, Davi é um homem responsável. Porque de fato, de verdade, eram poucas ovelhas. Só que eles esquecem, eles têm manejo com a espada, mas com ovelhas, quem entende é Davi. Tem gente que entende de guerra carnal, mas Davi entende de cuidado, de amor. Davi sabia que tinha um pastor auxiliar ao seu dispor, porque era o pastor principal na frente e o auxiliar atrás das ovelhas. Quando Davi vem para aqui, ver como é que estão os seus irmãos, o outro pastor está lá. Detalhe, se Davi viesse a morrer, sabe quem é que assumia o cuidado daquelas ovelhas? Não era alguém que chegou hoje, era alguém que já estava com ele há tempo. Por quê? Porque não pode cuidar de ovelha se não conhece ela. Nenhum pastor de ovelha dá o pasto para alguém que não conhece as suas ovelhas. É por isso que quando Jesus está indo, ele está dizendo: não vem qualquer um, vem alguém que conhece você, vem alguém que te sonda e sabe de você quanto eu te conheço. Ei, você está pensando que o Espírito Santo é quem? É alguém que não te conhece? Ele te conhece. Ele conhece o teu secreto. Ele sabe que não tem sido dias fáceis, mas ele te conhece. Aí Jesus vai para o Pai e o Espírito vem. E ele está ali, sempre de olho na noiva, porque ele tem lealdade para com o noivo. Aí ele vai dar notícias. Ei. Enquanto o noivo manda joias, adorno, a noiva também faz o seu papel. Sabe por quê? Guarde isso. Jesus honra. Jesus honra, mas não abre mão da sua responsabilidade. Não entendi, pastor. Jesus te honra, mas ele não abre mão da sua responsabilidade. Jesus me escolheu, pastor, escolheu, mas ele faz a parte dele e você faz a sua. Aí chega o grande dia. Ei, aí alguém grita: vem! Aí vem o noivo. Sabe por que as lamparinas? Para iluminar o caminho aonde a noiva está. Grave isso. Quando a gente vê as 10 virgens, fica parecendo que essas 10 aqui é a noiva, mas não é. Aqui é o amigo, as damas de honra. Ou seja, são situações que cooperam para você ter um encontro com ele. É por isso que não pode faltar azeite na lamparina. Quando o noivo vem à meia-noite, na cultura ocidental, aqui brasileira, quem se atrasa é a noiva, é ou não é? A cultura aqui não é essa? Só que lá não, lá é diferente. Quem chega depois é ele. A noiva já tem que estar lá. Só que tem um porém. Qual é a lógica aqui? É que o noivo se arruma rápido, é que o noivo já está pronto, mas a noiva precisa de tempo para se preparar. E porque Jesus não veio, ele dizendo: eu estou te dando tempo para você se preparar.
Eu estou te dando tempo para você se arrumar. Eu estou te dando tempo para você se embelezar. Porque eu quero encontro, aleluia, imbatível com você. Eu quero encontro impactante com você. Você está pensando que ele vem buscar qualquer coisa? É? Não, mas é você sim que ele quer. E ponto. Ei, se quer bater no peito e dizer que a noiva continua se preparando, porque ele vem e não tardará. Por que muita gente fica com esse comportamento? Não. Sabe por quê? Porque já não quer ter mais a responsabilidade de se comportar como noiva. Esse é o grande problema. Ei, ele quer um encontro espetacular com você. Só que, como eu te disse, na cultura judaica, o primeiro encontro era na casa da mãe da noiva. O segundo era na casa do pai. Você já parou para se perguntar por que o Espírito Santo é que tem que pegar a igreja e levar para os ares? É porque o noivo está vindo. Ele não vai descer. Ele já desceu. Não, ele já desceu. Ele já desceu, já marcou você, já escolheu você. E ele agora está dizendo: se prepare, viu, que eu estou chegando. Se prepare, viu, noiva, que eu estou chegando. Para de estar perdendo tempo com coisas fúteis, viu? Eu estou chegando. Ei. Mas pastor, estou tirando meu sono. É isso mesmo que um casamento tira. Quem aqui que nunca marcou o casamento, que quase não dormiu até o dia do casamento? Ei. Você não precisa virar zumbi, mas também cuidado com o relaxamento demais, o descanso demais. Eu sei que tem hora que é fazer a obra pesa. Eu sei que tem horas que você para e diz assim: meu Deus, eu não aguento mais. O evangelismo está me cansando, e eu entendo. Ei, abrir a boca quando o espírito de profecia vem sobre você, e você tem que entregar aquilo que talvez você não quer. Eu sei que dói, eu sei que pesa. Quer ver? Tem gente que viaja cada dia para um lugar. Você está pensando que isso não pesa, não? Você está pensando que vida de itinerante não cansa? Não cansa. Mas você está pensando que ser pastor de ovelha não cansa, não? Você está pensando que ser esposa de pastor não cansa? Você está pensando que ser líder de grupo de mocidade não pesa? Pesa! O líder do ministério de evangelismo pesa! Tem hora que você quer parar para descansar. E aí é que muitos não entendem. Ele entende. Ele entende que o cansaço bate. O que eu acho lindo, pastor Kleber, é o que Deus diz para a igreja de Filadélfia. Ele diz uma coisa que ele não diz para nenhuma outra. Entende isso aqui? Ele vai dizer para todas. Ele vai dizer assim, ó, eu conheço as tuas obras. Isso ele vai dizer para todas. Porque qual é a maneira de Deus medir a igreja? Através das suas. Se for pelas suas obras, como é que você está sendo conhecido por Ele? Aí ele diz, eu conheço as tuas obras. Aí ele vai dizer para Filadélfia, exclusivamente. Filadélfia, que quer dizer a igreja que tem o seu significado de amor. Filadélfia, amor fraternal entre irmãos. Aí ele vai dizer assim, ó, eu sei que mesmo tendo pouca força,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí, ó, meu irmão, isso aqui é lindo. Olha o que ele vai dizer. Por isso, eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Eu tenho a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Mas quando eu fecho, ninguém abre. O que é chave de Davi aqui? Davi tinha um servo por nome de Eliaquim. Quando precisava de ouro, e Davi dizia assim: vai lá e pede a Eliaquim para abrir a casa do tesouro e pegar. Aí alguém ia lá, diz assim: senhor Eliaquim, pois não? O rei Davi pediu para o senhor pegar, um exemplo, 50 gramas de ouro. E o mensageiro, pode liberar ele aqui. Aí Eliaquim, que tomava conta da chave, ele ia lá na casa do tesouro, abria e entregava. Essa chave mencionada, quando ele diz assim: eu tenho uma chave de Davi, o que ele está dizendo é: tem uma chave que só abre com comando do rei. Tem chave que só vai abrir, aleluia, com o comando do rei. Aí ele diz para Filadélfia: eu tenho uma chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Só que tem um porém, Filadélfia: eis que eu coloco de ti uma porta aberta onde ninguém pode fechar. Porque se eu fecho, ninguém abre. Se eu abro, ninguém fecha. Aí ele diz assim, mas antes ele diz assim, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Ele entende que às vezes você tem pouca força, que você não nega a palavra, mas guarda o nome dele. Aí ele diz assim, aí ele faz uma promessa. Qual é a lógica aqui? Peraí, pastor, como é que Deus está dizendo que vai abençoar alguém que está fraco? Vem comigo para você entender. É o que o texto está dizendo, sim ou não? Deus está dizendo: você está fraco, mas eu vou te abençoar. Qual é a lógica, pastor? Ei, quer? Então segura. É que ele dá até presente para quem está fraco. Só não ganha presente quem desiste. Estou fraco, não canto como antes, não prego como antes, não rejo como antes. Mas está vindo, ele está dizendo: está fraco, mas eu tenho recompensa para você. Está difícil, mas eu tenho recompensa para você. Diga para quem está do teu lado: fraco também ganha presente, mas quem desiste não. Ei, para a gente caminhar para o final. Aí ele diz assim, ele vem, e o local de encontros não é na terra, é nos ares. Quem vai conduzir é o Espírito Santo. Vai conduzir a igreja aos ares. Aí é o que a Bíblia diz: nos encontraremos com ele nos ares. Nos encontraremos com ele. Sabe o que eu acho interessante, pastor Kleber? É que ontem o pastor Junei pregou em Atos capítulo 1, versículo 19, onde fala da subida dele. Não é assim? Jesus subindo, os discípulos olhando. E que palavra, irmãos. O pastor Junei pregou ontem. Jesus está subindo e os discípulos estão olhando para ele. Aí a Bíblia diz que alguém para do lado e diz assim: varões Galileu, por que estáis olhando para ele com esse olhar atônito? Porque esse mesmo Jesus que está subindo é o mesmo que vai com poder e glória. Sabe o que é que eu acho interessante? É que alguém pensa que vai vai entrar no céu e Jesus vai estar lá. Não. Peraí.
você vai entrar no céu com Ele. Espera aí, pastor. Claro que a gente vai encontrar com Ele nos ares, nas nuvens. Mas no céu, onde vai acontecer as bodas, a gente vai entrar com eles de mão dadas. O local de encontro é nos ares, mas os portais nós vamos entrar com Ele. Pastor, e o que tem o versículo do capítulo 1 de Atos? É que aqui, pastor Kleber, ele está subindo e saindo da terra. Aí ele some nas nuvens. Salmo de número 24, vai narrar a chegada dele lá no céu. Aí ele vai dizer assim, ó, ele vai bater. Alguém vai gritar do lado de fora, ó: levantai os portais eternos. Aí alguém de dentro vai perguntar assim, ó: para quê? Aí alguém responde: para que entre o Rei da Glória. Aí alguém de dentro pergunta: quem é esse Rei da Glória? É o Deus forte, poderoso, que venceu na batalha. Quando chega lá, é a igreja já entrando com ele. É a igreja entrando com ele. Atos capítulo 1 é a subida. Salmo de número 24 é a entrada. Nos ares a gente se encontra com Ele, mas a gente vai entrar com Ele. Com Ele. Ei, só que deixa eu te contar uma coisa. Isso é o que vai acontecer com o noivo, caminhando para o final. Lucas capítulo 22. A Bíblia diz que ele tinha costume de subir ao monte das oliveiras para orar. Ou seja, onde é o monte das oliveiras? É o monte alto das oliveiras. No pé do monte é conhecido como Getsemane. É o monte das oliveiras. E onde é que fica o Getsemane? No pé do monte. Pegou ou não? O monte das oliveiras. E o Getsemane é o pé do monte. Ele está subindo para orar sempre no monte das oliveiras. No mais famoso, Getsemane. Jesus chega, vai com ele os discípulos. Detalhe: antes de subir o monte, nesse tempo aqui, Judas já saiu. Se era 12, Judas saiu, tem quantos? 11. 8 fica, 3 sobe. Mas quando ele chega no Getsemane, 3 ficam aqui e ele se afasta mais. Ou seja, 3 posição. Aqui está os 8, a maioria. Aqui está os 3 e aqui só ele. Quantos já estudaram sobre o tabernáculo? Sabe o que isso significa? Onde está os 8? O pátio. Onde está os 3? O lugar santo. Onde Jesus está? O lugar santíssimo. Ou seja, tem lugar que a igreja como um todo está. Tem lugares que ministros vão, mas tem lugar que ele, como sumo sacerdote, só ele tem acesso. Quer saber quantas horas Jesus orava? Ele começa a orar 1 hora. Depois de 1 hora, ele volta. Pedro, Tiago, João, nem 1 hora podeis orar comigo? Fica esperto. Aí ele volta. Aí ele ora 1 hora. Depois ele volta. Pedro, Tiago, acorda, rapaz. Sabe quantas vezes ele faz isso? 3 vezes. Quantas vezes Jesus orava? 3 horas. 3 horas.
Irmãos, quando eu vi 3 horas, eu pensei, 3 sempre fez parte da vida de Jesus. Olha para cá. Aí ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua. Aí a Bíblia diz que ele se angustia tanto que o suor se transforma em sangue. Olha para isso. Sabe como é que a ciência chama esse fenômeno? Hematidose. Hematidose. Começa com H, depois você estuda para ver. Aonde a angústia é tão profunda, tão intensa, aonde o suor se transforma em sangue. Tudo isso por mim e por você. Aí ele diz assim: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, porém todavia seja feita. Gente, já parou para perguntar o que significa Getsemane? Vamos lá? Get significa prensa ou pressão. Semane, que tem a ver com sêmen, que é a semente que gera fruto. Ora, se jet significa prensa ou pressão e semane significa sêmen ou fruto, logo ele está no Monte das Oliveiras. Getsemane quer dizer o lugar onde a oliveira é prensada, o lugar onde a oliveira recebe pressão. Jesus disse: eu sou a oliveira. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está recebendo pressão, e o óleo está saindo. Qual é o óleo? O sangue. Ou seja, a oliveira salvadora está sendo pressionada tanto. Só que os discípulos não podem passar o que ele passa. Jesus pode passar os que o discípulo passa, mas nem tudo que Jesus passa eles podem passar. A pancada que um pastor suporta, tem membro que não sonha em tomar nem a metade. A oliveira está sendo prensada, pastor Junei. Sabe o que é que eu acho interessante, pastora Samanta? É que ele vai colocar em prática algo que ele ensinou. Ele diz assim: ó, Dálio, Pai, seja feita a tua vontade. Presta atenção, aqui ele está passando por algo que ele ensinou. Aonde, pastor? Lá no Pai Nosso. Os discípulos perguntam: nos ensina a orar. Ele diz assim: quando orar, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua. Na oração ele está ensinando, mas aqui no Getsemane ele está passando pelo que ele ensinou. Fica bravo não? Mas aquilo que tu passa para alguém, o que você ensina para alguém, vai chegar um momento que você precisa provar que você é capaz de passar por aquilo que você ensina. Você olha para alguém e diz assim: persevere. Vai chegar um momento que você vai ter que provar que aprendeu o que ensinou. Você olha para alguém e diz assim: vigia. Mas vai chegar um momento que você vai ter que passar por ter ensinado alguém vigiar.
Você vai dizer para alguém: não desista quando tudo estiver ruim. Mas depois você vai ter que passar a perseverar quando você também estiver numa situação ruim. Jesus está passando por aquilo que ele ensinou. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, elas testificam. O nosso comportamento testifica as nossas palavras. Nem sempre as nossas palavras testificam as nossas atitudes, mas as nossas atitudes podem desmentir as nossas palavras. Jesus passa e Jesus volta com eles assim: vocês não podem orar comigo, mas nem um minuto. Quando eu vi as 3 posições, os 8 lá, os 3 aqui, e ele só, eu disse: 3 sempre fez parte da vida de Jesus. Repita comigo: 3 sempre fez parte da vida de Jesus. Está preparado? Quando ele nasce, quantos magos vão visitar ele? 3. Quantos presentes dão a ele? Ouro, incenso e mirra. Quando ele foi batizado, acontece 3 coisas. A primeira coisa, o céu se abre. Segundo, a pomba desce, representando o Espírito Santo, e a voz brada: este é meu filho amado. Quando ele sai do batismo, ele vai ser tentado 3 vezes. O diabo olha para ele e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra. Depois a Bíblia diz que o diabo traz ele para o lugar mais alto e diz: se joga daí, porque os anjos vão te guardar. Ele diz: não tentarás o Senhor? Aí ele pega Jesus, traz para o lugar mais alto e diz assim: está vendo tudo isso? Se prostrar perante a mim, eu te darei. Jesus diz assim: sai de mim. Aí ele vai embora. 3 vezes ele foi tentado. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos. Ei, Jesus. 3 anos. Você está de brincadeira, pastor? Sabe quantas vezes biblicamente Jesus chorou? Peraí, pastor, só conheço uma. Eu também pensava. Primeira, ele está frente ao túmulo de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Segundo, ele olha para Jerusalém. Está lá escrito no capítulo de número 19, no livro de Lucas. Ele olha para Jerusalém e ele começa a chorar com pena de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém não sabia a destruição que estava por vir. Ele chora. Terceiro, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele se mergulhou em angústias e lágrimas. Sabe que choro é esse aqui? O choro do Getsemane. Quantas horas ele ora no Getsemane? 3 horas. Ei, meu Deus do céu. No dia que ele foi crucificado, tinha quantas cruzes? Um de um lado, um de outro, e ele no meio. 3 coisas que deram para ele naquela cruz. Primeiro, coroa de espinho. Pá! Entrou no crânio. Segundo, vinagre com fel. Terceiro, os soldados pegaram a lança e do lado dele. Quem lembra da placa que colocaram na cabeça dele dizendo: esse aí é rei dos judeus? Em quantas línguas foram escritas? Hebraico, grego e latim. Ele foi crucificado 9 horas da manhã, foi colocado lá. Sabe que horas ele suspirou e morreu? 3 horas da tarde.
Quando ele morre, pastor Kleber, 3 impactos acontecem na terra. Primeiro, o sol deixa de brilhar, escuridão total. Segundo, terremoto. As placas tectônicas começaram a tremer, Jefferson. Terceiro, uma cortina de 4 milímetros de largo, de grossura. A Bíblia diz que se rasga de alto depois que ele morre. Fique de pé. Ei, sabe o que foi que ele disse? Onde tiver 2 ou 3 reunido no meu nome, ali eu estarei. E para encerrar, pegam ele na sexta, pendura. No sábado ele fica. No domingo, terceiro dia, ele ressuscita. Ele ressuscitou ao terceiro.